Um mundo medieval, um mundo onde há mais de 1000 anos atrás, os humanos eram comuns igual a todos nós, com a diferença que alguns tornavam heróis e que seus nomes seriam lembrados até os dias de hoje, como o Argonauta, por exemplo, sendo um dos mais famosos. Aquele que recebia o título de herói era aquele que fazia feitos incríveis, como derrotar monstros com a ajuda de espíritos ou não. Olá pessoas, aqui é o Kaká e hoje eu vou estar falando de um dos animes que não chega a ser tão conhecido aqui no Brasil, e sim mais na comunidade gringa, e é um dos animes que eu mais gosto, se não o anime que eu mais gosto. E sem mais enrolações, vamos lá. É desconhecido como e quando a dungeon surgiu, pois é dito que foi quase no mesmo período em que os deuses baixaram dos céus para a terra. Só não se sabe se foi antes ou depois, mas quando os deuses desceram, eles deram sua fauna para os humanos e também deram estados para conseguirem lutar contra os monstros. Após tudo isso, o mundo como era conhecido até aquela época mudou, e muito. Nos próximos 1000 anos, a dungeon era o centro do mundo. Uma cidade foi construída em volta dela, chamada Horário. As famílias Zeus e Hera ficaram no topo em todos esses 1000 anos, mas é óbvio, nem tudo era perfeito. Assim como no flashback do Outro Criança, havia órfãos morando nas ruas, por exemplo, o que podia indicar que havia alta criminalidade e não havia um orfanato assim como tem atualmente. E isso é mais ou menos 30 anos antes da história principal, já que esse carinha aí tem 32 anos atualmente. Então, 15 anos antes da história principal, a situação decai muito quando as duas famílias mais poderosas se juntam para acabar com os monstros catastróficos que haviam, que depois foi denominado de os Três Grandes Desastres, e por consequência, criado as Três Grandes Missões, o Behemoth, Leviatã e o Dragão Negro, sendo que os dois primeiros foram derrotados pelas duas famílias, mas com um alto custo. E quando enfrentaram o Dragão Negro, eles foram derrotados, o que foi o início da mudança de horário, já que agora com as duas famílias enfraquecidas, a família Freya e a família Locke caçaram as duas famílias e expulsaram elas de horário apenas por poder, marcando uma era que foi conhecida como a Era Sombria de Horário, já que foi a partir da expulsão um grupo terrorista conhecido como Evilus começou a executar os seus planos e causar o caos de tempos em tempos na cidade, deixando traumas nos civis, o medo constante pelo ar, a coragem dos criminosos por roubar, assaltar e matar e o sentimento de injustiça constante. E é no meio dessa bagunça toda que surge uma das famílias que seriam lembradas até hoje, a família Astria, uma família que nasceu fora de horário. Eles, junto com a família Ganesha, podia-se dizer que eram a força policial da cidade. Na família Astria, cada uma tinha sua própria visão de justiça, mas as mais notadas eram a da Alice, da Kaguya e da Ryu. Ryu era mais idealista e acreditava que podia salvar todos. A Kaguya acreditava que não podia salvar todos e que acreditava em sacrifícios por um bem maior. A Alice era alguém peculiar. Ela, desde criança, procurou pelo significado da justiça, e quando finalmente entrou na família Astria, ela chegou à conclusão de que cada pessoa tinha o seu próprio senso de justiça, e não uma justiça verdadeira, uma justiça universal. Mas mesmo assim, ela confiava e acreditava mais na ideia de Ryu. E é sobre ela que iremos falar nesse vídeo. Ryu nasceu de uma família que cuidava de uma árvore sagrada em sua floresta natal, a floresta Ryu Milua. Ela treinava para ser a próxima guarda, aprendia todos os modos da raça élfica e pode-se dizer que ela era uma nobre. Mas foi dessa aprendizagem e vendo os modos e costumes dos outros élficos que uma semente de desgosto foi plantada em sua mente, e com o passar do tempo, ela começou a achar que os tais belos elfos, por causa dos costumes e orgulho elfo, eram os mais ridículos de todos, ainda mais pelo comportamento de seus companheiros a outras raças, principalmente com os humanos. E foi por causa disso que ela saiu da floresta e decidiu ir para o horário. Chegando na cidade, ela entrou para a família Astria e se tornando uma aventureira conhecida como Galewind. Ela escondeu sua verdadeira identidade e seu nome completo nunca foi divulgado. E conforme os anos foram passando, ela foi evoluindo e vendo toda a situação de horário, os ataques da Évolos, as atividades criminosas como nunca antes, isso foi mudando o seu senso de justiça.
A sua fama, junto com o restante da família Astria, foram crescendo ao ponto de serem realmente conhecidas como uma família da justiça. Elas eram um símbolo e esperança da cidade, junto com a família Ganesha. Mas então, um trágico incidente acontece. 5 anos antes da história principal, uma família que fazia parte da Evlos, a família Rudra, monta uma armadilha dentro da dungeon e captura a família Astria. Como resultado, um monstro irregular chamado Juggernaut massacra ambas as famílias, deixando apenas Ryu e Judar como sobreviventes. Aquilo marcou a vida de Ryu e da cidade toda. Uma família foi dizimada de um momento para outro como se nunca tivessem existido. Aquilo foi um golpe duro para o Horário, pois o símbolo da justiça havia desaparecido. Agora, esse cargo iria ficar ainda mais pesado para a família Ganesha, já que nessa época os membros não eram tão fortes como é atualmente. E isso foi um golpe mais pesado ainda para Ryu. As suas amigas morreram bem à sua frente. A culpa de ser a única sobrevivente e o trauma a consumia de um jeito tão pesado que os efeitos permaneceriam até os dias de hoje. Aquele senso de justiça seria substituída por vingança, e essa vingança crescia e crescia, a consumindo. E é aqui que eu faço uma pergunta: o que é justiça e o que é vingança? O filósofo Épicuro, ele tem uma frase que é assim: se a vingança é o meio da justiça do homem no seu estado selvagem, então a justiça é o meio de vingança do homem no seu estado sã. Quer dizer, cada um tem o seu próprio senso de justiça e vingança. Alguns podem dizer que os dois são diferentes, que vingança é você fazer com suas próprias mãos, enquanto a justiça é feita conscientemente pelas outras pessoas ou algo assim. Sasuke queria se vingar pela sua família massacrada, indo atrás dos responsáveis por isso, mas depois da obra apresentar a verdade, pode-se pensar que também era uma forma de justiça. Afinal, havia Uchihas que eram apenas civis inocentes e que foram mortos injustamente por causa dos planos de Danzo. Magneto queria justiça inicialmente, acreditando que os mutantes e os humanos poderiam coexistir pacificamente, mas aos poucos ele foi ficando cego por vingança, perseguindo os humanos e defendendo a supremacia dos mutantes. Então, qual é realmente a diferença entre justiça e vingança? Ryu persuadiu a deusa Áustria, a sua deusa, a sair de Horário, pois não queria que ela visse a única sobrevivente fazer o que iria fazer. Depois disso, ela foi atrás e destruiu a família Rudra e todos aqueles associados a Evolos, mas ela acabou sendo rotulada como fugitiva devido ao caos que se seguiu depois disso. Então ela foi descoberta ferida em um beco por Shir, ou Barra Freia, e se juntou à taverna anfitriã da fertilidade, trabalhando como uma das garçonetes, mas com uma aparência diferente para ninguém suspeitá-la. Ela fez a justiça ou a vingança? Mesmo que a Ryu não tivesse ido atrás, em algum momento futuro os membros da Evros iriam morrer, sendo por ela ou não. Mas o que importa agora é que ela pensa que o seu senso de justiça havia morrido, e se seguiu assim por 5 anos, chegando até a história principal da obra. 5 longos anos em que ela achava que perdeu seu propósito e se sentia suja. Ela mesma diz isso ao Bell na 4ª temporada, no volume 13 da Light Novel. Fui consumida por pensamentos horríveis. Eu matei pessoas. Não havia justiça nisso. Como a senhorita Astra disse, eu desisti. Não há mais justiça em mim. Mas o Bell consegue convencê-la de que estava errada. Afinal, mesmo depois do que fez, ela ainda salvava outros aventureiros e civis estando disfarçada, incluindo o próprio Bell. A Ryu tem um choque e chora, pois ela não percebia que esse senso de justiça ainda vivia nela. Ela estava traumatizada depois de tudo o que aconteceu. Se sentia tão suja que não enxergou os atos bons e altruístas que ela fez. E depois desses acontecimentos, a Ryu resgata o seu senso de justiça mais uma vez. E não há melhor representação disso do que a Grande Guerra de Famílias, em que quase a cidade toda estava em guerra contra a família Freya, pelo fato dela ter encantado a cidade inteira e alterado as memórias de todo mundo. E ainda estavam perdendo. Todos estavam putos com a família Freya. Eles queriam justiça, pois eles não poderiam ter feito algo tão baixo desse nível e sair impunes. E é no momento em que basicamente todos haviam perdido a esperança, a Ryu aparece. Mas não com ela estando disfarçada, e sim exposta como membro da família Astria.
representando a justiça que todos queriam contra a família Freya naquele momento. A obra faz isso de propósito, pois como Ryu ainda tinha aquele senso de justiça que poderia salvar todos, é a chegada dela que dá o ponto de virada. E dando logo um resumo, a família Freya perde a guerra e é dissolvida. A justiça venceu. Se Belcreno é considerado o último herói, um símbolo de esperança não só para os deuses, mas para a cidade toda, então a Ryu é a justiça que foi renascida das cinzas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.